Salvador ou juiz? Comentário de Mário Persona. O capítulo 6 de Marcos começa com Jesus voltando à sua cidade, Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam maravilhados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Marcos 6, de 1 a 3. Eles não podem negar a sublimidade das suas palavras, mas sequer cogitam reconhecer que ele não é um homem comum. Para os incrédulos, Jesus não passa de um carpinteiro, um artesão que cria obras de madeira. Para os seus discípulos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João escreveu isso no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3. Para a religião humana, Jesus não passa do Filho de Maria. Mas para os que creem nele, o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Aqueles que são indiferentes à obra que Jesus veio consumar, só enxergam como sendo seus irmãos Tiago, José, Judas, Simão e as suas irmãs. Eles ignoram os milhões que ele salvou e que agora aguardam a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso está em Tito 2, de 13 a 14, Romanos, capítulo 8, versículo 29. É impossível não se emocionar com essas palavras do lugar de privilégio que Deus coloca aos seus filhos. A atitude dos concidadãos de Jesus ali entristece a ele. E ele diz, só na sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Marcos 1,4. Curiosamente, Nazaré e a sua população eram reputados como desprezíveis pelos outros judeus. Tanto que, quando Jesus chamava os seus discípulos, e Filipe se alegrava de que tinham encontrado aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, que era Jesus de Nazaré, filho de José, Natanael comentou, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Isso está em João 1, 45, 46. Não importa o nível em que o ser humano se encontre, ele sempre irá considerar Jesus um homem qualquer. E você? O que você pensa de Jesus? A sua opinião sobre ele é o que determina se ele é seu Salvador ou se ele será o seu juiz. No capítulo anterior, Jesus impediu que os zombadores entrassem onde jazia a filha de Lázaro e a vissem ressuscitar. Apenas os da fé teriam esse privilégio. Agora, os seus concidadãos de Nazaré o desprezam. Por isso, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles, diz Marcos 6, versículos 5 a 6. A incredulidade impede a ação de Deus e priva de bênção os zombadores. Um crente em Jesus não deve perder o seu tempo com eles, com os zombadores. Como ensinou Jesus, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Isso está em Mateus 7, versículo 6.
O profeta Jeremias aprendeu que devia se apartar daqueles que desprezavam a Deus. Ele escreveu: jamais me sentei na companhia dos zombadores, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte tu para eles. Jeremias 15, 17 a 19. Mais tarde, Paulo alertaria os judeus usando as palavras dos antigos profetas, dizendo: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Isso está em Atos 13, 41. E hoje? Será que o respeito por Deus aumentou? O homem evoluiu? Não. O que aumentou foi o número de pessoas interessadas não no que Jesus é ou em quem Ele é, mas no que Ele pode dar. Quando Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que Ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 23 a 25. Jeremias precisou se apartar do seu povo imerso na iniquidade. E o cristão deve fazer o mesmo. A iniquidade toma hoje conta da cristandade, e em breve esta mostrará ser a grande meretriz de Apocalipse, corrupta e avessa aos atributos divinos de Cristo. Esse sistema todo é chamado de arraial, ou acampamento, como era o arraial contaminado de Israel, de onde Moisés separou a tenda da congregação e da presença de Deus. A ordem hoje é: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Portanto, saiamos até ele, Cristo, fora do acampamento, fora do arraial, suportando a desonra que ele suportou. Isso está em Apocalipse 18:4 e em Hebreus 13:13. Jesus enviou os 12 discípulos de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. Eles expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Isso está em Marcos 6, de 7 a 13. Ao ler a Bíblia, faça as perguntas que jornalistas costumam fazer e procuram responder, inclusive no início de uma notícia. As perguntas são essas: o que, quem, quando, onde, como, por quê? Muitos perdem de vista o significado de uma passagem por não considerarem o seu contexto, achando que tudo que está nela vale para todos em quaisquer épocas e circunstâncias. Apesar de nós podermos aprender algo de qualquer passagem, seja literalmente, seja por princípios, é bom identificar a sua razão de ser. Esta, por exemplo, é erroneamente adotada de forma literal por ordens monásticas que enviam seus representantes de 2 em 2, vestidos de túnicas e sandálias e sem suprimentos. Mas uma leitura atenta irá mostrar que isto foi ordenado aos 12 apóstolos e em circunstâncias muito particulares. Pela primeira vez, eles são desafiados a saírem sem o Senhor, porém revestidos do seu poder para expulsar demônios e curar. A receptividade ou rejeição que encontrarem irá também testar o povo de Israel, do quanto os judeus estariam dispostos a receber o Messias e seus enviados.
Cada cristão pode adotar estes princípios em sua missão de evangelizar, como o de ser enviado pelo Senhor e não por homens ou instituições, de confiar que Ele irá prover o seu sustento e entender que o poder não vem de si, mas lhe foi delegado pelo Senhor. Porém, deve ter em mente que não irá pregar o evangelho do reino, que dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, Mateus 4,17, e sim a mensagem do evangelho da graça, que é: creia no Senhor Jesus e você será salvo, como em Atos 16:31. Para entender quão específica era esta missão, repare no que Jesus ordenou aos mesmos discípulos depois de sua rejeição. Ele disse: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. Se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Lucas 22, 35 a 36. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.